Vamos hoje dar continuidade no estudo do livro A Obsessão e Suas Máscaras e vamos falar especificamente sobre pensamentos sonorizados. Este é algo que foi pensado nos ensinamentos de Chico Xavier. Como nós vamos ver, cada um de nós, falava há pouco agora com estamos sujeitos a esses pensamentos contínua e constantemente. Lembremos-nos, como diz Divaldo Franco, que cerca de 90 mil pensamentos brotam diariamente na nossa mente. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo 14. Então nós estamos usando duas mentes representadas aqui pelo nosso cérebro emitindo raios em que uma joga para a outra. O que é que vai acontecer? Então, nas obsessões de natureza espirítica, nós já vimos o quê? Nós já vimos simbioses em graus diversos. Vamos falar um pouquinho sobre as simbioses mentais. A alma emite suas próprias ideias e radiações, assimilando radiações e ideias alheias. Neste mar em que estamos envoltos de pensamentos diários, numa multidão de cerca de 7 bilhões de encarnados, será que isto ocorre? Cada um emitindo diariamente cerca de 90 mil pensamentos. Será que isto aqui ocorre, meus amigos e amigas? Com muita frequência. Com uma frequência que nós não temos nem como calcular. Lembrem-se que pelas leis que regem o intercâmbio entre os dois mundos, os afins, os iguais se atraem. E nós estamos num mundo em que somos todos iguais. A diferença, como eu falava há pouco, está em um livro, ou meio livro, ou uma página a mais que um estudou em relação ao outro. Essa é a diferença. Mas em termos evolutivos, estamos na mesma faixa. Planeta de segunda categoria de provas e expiações, numa escala infinita. Ninguém é melhor que ninguém. Pouca coisa sabemos em relação àqueles que estão caminhando, mourejando ao nosso lado. Temos também a simbiose espiritual. Alguns parentes desencarnados nas residências terrestres. Mas isso acontece? Nós nos preparamos para o retorno ao mundo espiritual? Nós nos preparamos para a morte, a temida morte? Ih, morreu, acabou, foi embora, nunca mais. Conversa fiada essa, gente? Isso não existe. O que fazemos com uma roupa velha? Jogamos fora. O que fazemos com um corpo que não tem mais condição de nos manter aqui nesta existência? Obrigado, Pai, por essa vestimenta. Tchau, até o próximo encontro. Nós ficamos preocupados. Nossa, morreu, o bicho vai comer, vamos viver num túmulo. Gente, feche um quarto, não deixe entrar ar e veja se é possível viver num quarto fechado. Imagine num túmulo. Ninguém vive lá, gente. Não, vamos no cemitério, está lá os restos mortais do meu pai, da minha mãe. Não tem nada lá. Tem átomos em decomposição, simplesmente. Mas, enfim, puseram isso na nossa cabeça que nós temos que ir lá e chorar. Temos que ir lá lamentar. Gente, precisamos aceitar a realidade como ela é. Ninguém é terráqueo. Todos estamos momentaneamente passando por aqui em novas experiências. Então, temos parentes desencarnados nas nossas residências. Por que não se prepararam para a morte? Morreram. E agora? Não estou no túmulo. Não estou lá vendo Deus, olhando Deus, não estou no paraíso nem no inferno. E aí, onde é que eu estou? Está tudo igual como era antes de eu sair daqui. Vou procurar o quê? A minha casa. Vou viver com quem eu conheço. E assim, nesta
tendência nesta aproximação, foi assim que começaram os primeiros intercâmbios espirituais lá com o homem primitivo. Esta volta ao lar, esta volta ao seu ninho doméstico. Então nós temos uma simbiose espiritual com alguns parentes. Isto, repito, é mais comum do que nós imaginamos. Segundo, também nós temos a parasitose mental ou vampirismo espiritual. Aqui é só uma relembrança do que já foi dado, porque já nós vamos entrar nos pensamentos sonorizados. Então, a parasitose mental ou vampirismo espiritual. Parasitose, o que é a parasitose? Ela é prejudicial e é conhecida, a simbiose prejudicial é conhecida como parasitose. O que é uma simbiose? O que é uma simbiose? A orquídea vive em simbiose com a árvore onde ela está hospedada. Há uma parceria. Ali é uma simbiose prejudicial ou é uma simbiose em que ambos se aproveitam? Ambos aproveitam. Agora imagine um companheirinho espiritual aqui me obsediando, vivendo grudado em mim um ovoide. Estamos tendo algum proveito para mim? Não, tem para ele. Então isso aqui é prejudicial. Após a morte, desencarnados continuam a disputar a afeição e a riqueza com aqueles que permanecem na Terra. Então está aqui, ó. A parasitose, a simbiose está aqui. Quantos, nos livros, por exemplo, instruções psicofônicas, quantos companheiros que voltam para participar e apreciar a partilha dos bens que ele deixou? Esses ainda são felizes, porque vêm e vão embora. Mas e aqueles que vêm para continuar administrando os seus bens? Ficam aqui. Não aceitam. Por que não aceitam? Não houve preparação para a morte. Vampirismo. Quem comercializa, por exemplo, o dom da mediunidade, sempre está acompanhado de maus espíritos a chupar de canudinho todos os seus frutos. É óbvio que não usa o canudinho, mas o simples fato de se aproximar, ele já está sugando as energias. Então, se nós estamos agindo tal qual, diz o exemplo aqui, comercializando o dom da mediunidade, preparem-se quem assim estiver agindo, porque está sendo acompanhado por uma nuvem de testemunhas a vampirizar os frutos, as energias. Vampirismo com repercussões orgânicas, possessão. Então aqui nós temos o mais avançado grau de atuação do obsessor. Ele constrange de uma forma quase absoluta a ação do obsidiado, a tal ponto que ele faz com que o obsidiado haja contra a sua própria vontade. O próprio Kardec, no livro, na Revista Espírita, ele cita alguns exemplos. Um deles, daquele jovem que se viu obrigado a ajoelhar aos pés da moça, apesar dela ser muito feia, e pedi-la em casamento, dizendo que ela era uma encantadora, muito linda. E por que isso acontece? Porque Deus nos castiga, não gosta de nós? Um negócio desse. Eu orei, eu vigiei, eu preparei, eu tomei conta dos meus pensamentos, ou eu achei que eu podia tudo, valia tudo, e que nada iria me acontecer? O plantio é livre, mas a colheita vem. Não tem como fugir. A epilepsia e a obsessão, às vezes a disintimia cerebral, tem influência obsessiva pela fixação da onda do espírito comunicante. Como a doutora esclareceu e mostrou esse tema, não são todas as epilepsias que dependem de uma onda cerebral do obsessor. Não.
aqueles que merecem, aqueles que precisam, aqueles que estão integrados, estão ligados excessivamente ao obsessor. Fascinação. A sintonia pode levar até uma licantropia. Para quem não sabe, o termo licantropia é se transformar num animal, especificamente aqui num lobo, ou zoantropia em qualquer animal. Coxenoglossia, falando uma linguagem que não é presente, não é usual, e que a pessoa, o médium, nesta encarnação ele não aprendeu. No exemplo que foi dado pela doutora, em que aquela senhora entrou no centro espírita, foi influenciada de tal forma que ela mudou as suas feições e começou a falar num dialeto da Toscana do século X, segundo os orientadores espirituais. Então veja, por quê? Havia uma ligação muito forte. Ela estava fascinada de tal ponto que a simples ligação entre eles era tão forte que a simples conexão pronto já era suficiente para ela se manifestar. Neste caso específico, era a mediunidade? Não, não era a mediunidade. Era esta ligação excessiva de muitos séculos atrás, que permanecia até hoje. Obsessão oculta. Cada um deve observar o que para evitar a obsessão oculta? A qualidade dos raios mentais que nós elegemos como combustível das nossas emoções profundas. O que eu estou procurando? Eu estou trabalhando para 2 pontos. Ficar rico, dinheiro. Para o quê? O que é que eu estou elegendo como combustível das minhas emoções profundas? Obsessão oculta. Os afins se atraem. Nós estamos aqui para quê? Para aprender. Nós estamos aqui para quê? Para sentir a paz, o amor, a harmonia, o equilíbrio. Olha eu falando isso toda hora. É isto que é o universo. Mas nós não queremos seguir. Então, cólera, por exemplo. Imaginem se nós deixarmos a cólera ser o combustível. Aproveitei, André Luiz, veja aí o que ele disse. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Não resolve, só agrava. Não resgata, complica. Não ilumina, escurece. Não reúne a cólera, ao contrário, separa. Não ajuda, ao contrário, prejudica. Não equilibra, desajusta. Não reconforta, envenena. Não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. Não constrói, não edifica, destrói. Isso é a cólera. Está aqui André Luiz, no livro, eu não guardei o livro, mas eu posso ver para vocês, depois eu repasso. André Luiz dizendo isso. Um exemplo só. Qual? Eu estou bravo, não quero saber. O que eu elegi como combustível? Cuidado. Obsessão durante o sono físico. Existe obsessão durante o sono físico? Como? Eu estou dormindo, como é que tem obsessão? O corpo está descansando. Mas eu, o espírito, não estou dormindo. Estou fora do meu corpo. Então, meditação e sono físico são portas abertas para a recepção de pensamentos dos desencarnados, que nem sempre querem a nossa felicidade espiritual. Por que nem sempre querem a nossa felicidade espiritual? Mas nós não somos tudo santinhos, anjinhos? Bem santinho. Então, qual é tudo? Então veja. É óbvio que não querem a nossa felicidade espiritual, meus amigos. Eu matei alguém, por exemplo, aqui nesta vida.
fiz um crime bem camuflado, mandei alguém para o mundo espiritual. Ele foi para o mundo espiritual. Estamos no segundo degrau evolutivo. Provas e expiações. Ele foi para o mundo espiritual, chegou lá e me perdoou 100%. Ele nem lembra mais que eu o assassinei. Não é verdade? Não, não é verdade, é mentira. Ele está desesperado querendo a vingança. Então, está aqui, ó. Eles não querem a minha felicidade espiritual, é óbvio. E eu mereço essa felicidade espiritual? Não, nesse momento não. Porque eu não segui a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio do universo. Eu quis fazer do meu jeito e não como é o universo. Alguém me proibiu? Não, eu fiz. Vai corresponder por isso. Vou sentir na pele aquilo que eu causei em alguém. É aprendizado. Nós somos simples e literalmente ignorantes, para que com nosso esforço passássemos por todas as experiências possíveis do universo, para um dia retornar ao Pai, para ficar lá em estado de beatitude. Te adorando. Não, isso não existe, gente. Pelo amor de Deus, não pense numa bobagem dessa. Isso não existe. O universo é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Deus cria novos espíritos contínua e constantemente. O universo está em contínua e constante expansão. Nós temos que ajudar o Pai nisto. Um dia cada um de nós vai receber, como Cristo recebeu, uma nuvem de gases incandescente de uma estrela e criar um planeta. Quando isso? Não interessa. Somos eternos. Estamos aprendendo para um dia poder chegar a isso. Mas neste momento, o estágio nosso ainda está muito distante deste ponto em que nós vamos chegar. Então, a nossa felicidade espiritual, momentaneamente, ela existe se nós fizermos isso. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Mas se continuarmos insistindo, matéria, 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 nós só vamos bater na matéria. Obsessão coletiva. O que é obsessão coletiva? Existe obsessão coletiva? Então vamos lá. O próprio Kardec diz o seguinte: a obsessão coletiva é semelhante a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos. Bando de maus espíritos, que pode cair sobre um certo número de criaturas, dela se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. Aí, gente. Por exemplo, nós vimos no encontro anterior, um linchamento. E por que vocês acham que, de repente, está todo mundo quieto? Pega, mata, blá, blá, blá. De repente, um bando de pessoas boas que estão todas querendo sangue na mão. Por quê? Aqui é a resposta. Abriu a brecha, eles tomam conta. Não vai pensar que nós somos diferentes. Não, não é porque nós aqui, espíritas, nós somos protegidos. Somos todos iguais. Ao contrário, por nós conhecermos, nós temos mais responsabilidade. Então está aqui, gente. É possível? É possível, sim. E o Kardec relata muito, além de dizer, ele dá muitos exemplos na revista Espírita. Invigilância dos médios, que nós vimos no encontro anterior, só para relembrar, as obsessões ocorrem porque, durante o tempo dedicado ao repouso do corpo, nossa alma simplesmente faz o quê? Continua a buscar as mesmas escolhas ou predileções manifestadas ou cultivadas no estado de vigília. Aí, por que nós temos, José, a resposta é na invigilância. Na nossa invigilância. Fora da caridade não há elevação, não há elevação. Não. Vulgarmente se diz não há salvação. Não há elevação. Trabalhar quanto? Em prol do próximo, no limite das forças.
Não tem outro caminho. Ninguém é terráqueo. Vamos lembrar mais uma vez. Cada um de nós está aqui mais uma vez para passar por essas experiências complicadas, difíceis, para tentar apagar as bobagens que fizemos no passado. Foram muitas, muitas. Eu contei isso na aula passada, vou repetir. Lembrem daquele caso do Chico. Aquela mulher queria tirar uma imperfeição dela. Ela conseguiu matar o ciúme na 10ª reencarnação. 10 reencarnações tentando matar o ciúme. Ao terminar a 9ª, ela foi convidada, foi às regiões profundas e lá viu a situação lamentável daqueles companheiros das trevas. E ela aceitou que ela voltaria, reencarnaria, seria mãe de 4 daqueles. Um surdo-mudo, o outro tetraplégico, o outro com hanseníase ou lepra, e o outro com uma dificuldade que eu nem sei qual é, que eu não me lembro mais. E mais uma agravante, o marido a deixou, ela ficou sozinha, mas levou até o fim. Ao terminar, quando ela voltou para a espiritualidade, ao ser recebida pelos benfeitores, eles comentaram: agora você apagou o ciúme. Acabou. Eliminou do seu ser o ciúme. Nós estamos falando de um item. Um só. Então, médiuns, mantenham a vigilância durante o dia. Pensamento sonorizado. O próprio Chico Xavier escreveu uma outra modalidade de obsessão. Muitos dos senhores que são médiuns vão se ligar, vão perceber quando nós avançarmos nessa matéria. Isso aqui está na entrevista no O Espírita Mineiro, e a doutora Marlene colocou também no Lições de Sabedoria. Então, é um outro tipo, uma outra modalidade de obsessão que vem acompanhada de uma crise alucinante de labirintite. Com todo o desconforto que esse barulho característico causa. O que é uma labirintite? É uma inflamação do labirinto. Faz parte do nosso sistema auditivo. Quem já teve labirintite deve saber que fica um chiado, fica um ruído, fica como se fossem cigarras cantando simultaneamente. Se alguém já teve, pode... Não é isso? É isso ou não é? Então veja. Agora imagine, não uma cigarra, um monte de cigarra ao mesmo tempo. Então é isso que o Chico vai descrever para nós agora, o que ele próprio sentiu na pele, para descrever esse tipo de obsessão. Perguntado então sobre o que ele teria a dizer sobre os médiuns que acabam, olha bem, olha a pergunta, sobre os médiuns que acabam desistindo do serviço mediúnico por sofrerem assédio das entidades infelizes. Eu vou largar, eu não vou mais ser médium. Essas entidades não me dão mais sossego. Na rua ninguém mais, todo mundo me perguntando. Eu não aguento mais. Vamos ver o que ele respondeu, meus amigos e amigas. Chico disse o seguinte: passei por esta experiência 1 ano antes de me mudar de Pedro Leopoldo para Uberaba. Isso em 1959. Uma crise alucinante de labirintite. Vocês vão ver a descrição do Chico, é impressionante. Uma crise alucinante, ele ficou perdido. Bom, não vou pular, vocês aguentam para ver. O desconforto que a doença causava com aquele barulho dentro do próprio crânio do Chico fez com que, primeiro, alterasse o estado emocional dele. Alterar o estado emocional do Chico. Imagine, se fôssemos nós. O Chico, que é o Chico, tem o estado
emocional alterado. E nós? Quase não conseguia se concentrar para as tarefas de psicografia nas reuniões públicas lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Estava intranquilo. No ápice do tormento, ele procurou um médico oftalmologista. Olha só, olha o que o Chico chegou a pedir para o médico. Vejam só. Caso a labirintite fosse causada pela dor nos olhos, ele tinha um problema nos olhos, sentia dor nos olhos. Então ele chegou a falar para o oftalmologista, se essa dor dos olhos fosse a causadora da labirintite, arranque meus olhos, pois não aguento mais o barulho, preciso trabalhar. Imagine o barulho, gente. O tormento. Para ele chegar a este ponto. Mas o médico, Dr. Hilton Rocha, tranquilizou, afirmando que a labirintite não era devida a doenças oculares. Então eliminou. Sorte do Chico. Recomendou paciência, que tudo iria passar. Paciência. Nós temos paciências com as nossas dores. Nós temos paciências com os desarranjos da vida, com os problemas que nós encontramos no dia a dia. As brigas em casa, as discussões na rua, no trabalho, falta de dinheiro, contas para pagar e etc, etc. Nós temos paciência. Quando me instalei definitivo em Uberaba, de fato cessou, parou. Quando ele saiu, veio para Uberaba, acabou. Em 1989, lembre que isso foi em 59. Em 89, a labirintite voltou com intensidade. 30 anos depois. Certo? Ou 20 anos. Desta vez, não só, olha aqui, lá estava ruim o barulho, mas olha o que aconteceu agora. Desta vez, não só ouviu o barulho característico da labirintite, como também registrava a voz nítida dos espíritos inimigos da causa cristã, da causa espírita cristã. Imagine o dia inteiro ouvindo isso. Além do barulho, alguém falando, não presta, acaba, cai fora, isso não vale. Imagine. Teríamos paciência, meus amigos e amigas. Isto perturbava, isso é o Chico falando, perturbava a minha tranquilidade interior. Esta presença de espíritos infelizes tem sido uma constante para o Chico. Ouvimos diariamente o ataque à mensagem do Cristo. Direto. Não tinha um momento de tranquilidade. Ataque à doutrina espírita. Ele recebia sugestões desagradáveis, sabe-se lá quais, mas desagradáveis. As induções ao desequilíbrio. Os sarcasmos em relação aos episódios que ele vivia no decorrer da existência. Imagine alguém tirando, como se diz na gíria, tirando um sarro o tempo todo da gente. Temos paciência, meus amigos? Estamos prontos, amigas? As ocorrências menos dignas dos nossos círculos doutrinários. Imagine o Chico lá ouvindo. Você viu fulano e fulana brigaram, isso, não sei o quê, papa. Era umas fofocas direto dentro da cabeça dele em relação aos problemas dos círculos doutrinários. Mas tem fofoca na nossa casa? Eu digo, no meio espírita, não digo específico aí embaixo. No meio espírita existe fofoca? Vocês têm certeza? Mas o espírita não aprendeu a amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo? Ele não aprendeu que, instruindo, ele é mais responsável do que aquele que não conheceu? Aprendeu. Mas continua? Sim, infelizmente.
somos assim ainda. Imagine as calúnias em relação aos fatos conhecidos por ele, pelo Chico. Todos os fatos calúnia em cima, o dia inteiro. Imagine. E até o seguinte, maledicências dirigidas ao meu círculo de amizade. Tudo isso faz com que eu me sinta tolhido na liberdade de pensar. Chico falando isso. Imagine só. Estamos falando de um tipo de obsessão, que é o pensamento sonorizado. Nós não temos mais tranquilidade para parar, para pensar. Está aqui o Chico dizendo. Imagine, direto, além do barulho teórico da labirintite, que não era labirintite, o barulho mais todas essas vozes de espíritos dentro da cabeça. Dá para ficar louco? Continua o Chico. A espiritualidade classifica esse tipo de atuação nos obsessores como pensamentos sonorizados dos obsessores em nós mesmos. São os pensamentos dos obsessores que se tornam audíveis dentro da nossa cabeça. Pensamentos sonorizados dos obsessores em nós mesmos. É um novo tipo de obsessão. Isso ocorre muito. Dr. Bezerra de Menezes nos recomendou muita calma em relação ao assunto. Chico falando ainda. Ele pede para mostrar a esses irmãos espirituais o meu ângulo de visão dos assuntos. Conversar mentalmente com ele. E mais, rogar-lhes paciência e compreensão das minhas atividades mediúnicas. Turma, estou fazendo isso, me deixa trabalhar por causa disso. Imagine o tempo todo dialogando. Eu pergunto a vocês, meus amigos e minhas amigas, se nós também tivéssemos uma obsessão dessa, como seria o nosso dia a dia? Tendo que trabalhar, como seria? Veja como Deus faz direitinho, como a espiritualidade faz as coisas certinho. Nós aqui às vezes damos mancada. Continua o Chico. Então o Dr. Bezerra incentivou inclusive a conversar com esses irmãos infelizes pelo pensamento. E mesmo assim, apesar de estarmos tentando dialogar com esses espíritos, em somente 80% dos casos, eles desistiam do sinistro propósito de retardar as tarefas do Chico. Apesar de ele estar conversando, esclarecendo, mostrando, só 80% desistiram do sinistro propósito de retardar as tarefas dele. Os outros 20% continuavam no seu desiderato infeliz. Outro dia, continua o Chico, ao consultar Emmanuel, ele pediu para mim mais paciência. Imagine, né? Mais paciência. Segundo Emmanuel, isso duraria ainda mais algum tempo e em breve tudo voltaria ao normal. Isso o próprio Chico falando. De fato, na continuidade da vida de Chico, não demorou muito mais e tudo se normalizou. Agora vejam só, meus amigos, nós estamos falando, teve lá em 59, depois, 30 anos depois, outra vez. Só um espírito, acho que dessa estirpe, é que teria condição de segurar uma barra, como se diz na gíria, uma barra dessa. Eu jogo para vocês. Nós teríamos essa condição? Então a labirintite, seria a pergunta, a labirintite decorre só de causas espirituais? Não. Além das causas naturais, tem as causas espirituais também. Eliminadas as causas naturais, através de consulta ao especialista, então nós deveríamos fazer o quê?
procurar uma casa espírita para iniciar imediatamente o estudo e conhecimento do mundo espiritual, a nossa verdadeira casa. Por isso é que nós não nos preparamos, morremos, deixamos a vida física e aí temos que nos preparar. Por isso teremos chance de iniciar o entendimento famoso: quem sou? Quem sou eu? De onde vim? Por que vim? Para onde vou? Por que Deus me criou? Onde eu me encaixo neste universo? O que estou fazendo aqui perdido nesse planeta? Enfim, tudo isso será respondido adequadamente. Então, a maioria de nós encarnados faz um acordo na espiritualidade para que, ao renascer na Terra, possamos trabalhar no bem, na caridade, com amor, com dedicação. Entretanto, aqui chegando, o que acontece? Acabamos esquecendo os nossos compromissos. Então, as chances de cairmos novamente nos erros que cometemos no passado são muito grandes, são enormes. Resultado: nós estamos falando em acordo, fizemos um acordo. Se tem acordo, tem duas partes. Não é verdade? Se um não cumpre o acordo, envolve contrato, que seria ajustes verbal ou escrito, e além disso, o empenho da palavra, que vai gerar confiança e expectativas. Tanto em quem empenhou a palavra, tanto em quem aguarda a realização daquilo que foi ajustado. Não é assim quando existe um acordo? Sim. Uma vez não sendo cumprido o acordo, a parte prejudicada vai reclamar providências. Não é isso, seus senhores advogados? Não é isso que acontece? É natural. Isso vai acontecer. Então, as providências reclamadas, via de regra, não sabemos ouvi-las através dos apelos da espiritualidade, por mais que os irmãos enviem recados para nós. Nós não sabemos ouvi-los. Então, o que acontece? Acabamos com problemas semelhantes à labirintite. Manda recado, não vem. Manda recado, não vem. Então tem que dar uma dose cavalar para poder entender. Por que ocorre? Querem que acordemos para o cumprimento do acordo feito. Imagine, fizemos um acordo, eu estou aqui para ajudar as pessoas. E ao invés de estar ajudando, eu estou no happy hour, estou tomando meus aperitivos, não quero nem saber de ajudar. Eles vão me cobrar, gente. Ninguém cai de paraquedas aqui. Ninguém veio por acaso, pá, não. Tudo é planejado. Continuando. Porque isso é comum. Uns ouvirem vozes, chamamentos, conversas do mundo espiritual, outros verem imagens, figuras, pessoas, outros serem levados a igrejas, escolas, lugares de grande pobreza e miséria. Porque tudo isso vai sendo mostrado a essas pessoas. Para quê, meus amigos? Nós acabamos de falar, repetindo o que foi dito. Para acordá-las aos compromissos firmados. Ninguém está passando férias aqui, meus amigos, que eu brinco sempre. Ninguém vem para ficar deitado numa rede, com um canudinho, tomando água de coco, não querendo saber de mais nada. Isso não existe. Isso não existe. Mas muitos acabam fingindo que não veem nada e que não sentem nada. Então, os irmãos que mostram isso são espíritos que também participaram do acordo, mas com que finalidade fazem isso? Para além de alertar, eles também poderem trabalhar, mas veem-se frustrados em seus objetivos quando não são ouvidos pelos irmãos encarnados. São duas partes. Uma falha, a outra não tem como fazer. Uma está na matéria, a outra está no mundo espiritual. São interdependentes. Então ficamos com as nossas energias acumuladas em nós mesmos. Não são colocadas em circulação para auxiliar as pessoas, conforme programação realizada ainda no mundo espiritual. Então surgem o quê? As doenças físicas que nos afligem, tais como labirintites e outras mais.
Não é por acaso que ficamos com problema. E era esse o recado que nós tínhamos. Então, vejam, é muito fácil a gente falar, não vou fazer, não quero fazer. Tá bom, ninguém te obriga. Mas não esqueça o acordo firmado. Ninguém está aqui planando, como se diz. Nós estamos aqui para ajustes, aprendizado. Então paremos, meus amigos. Vamos refletir um pouco. Vamos ver o que nós temos que fazer, arregaçar as mangas, trabalhar enquanto é tempo.